Antes de mais, claro, cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença, mas especialmente cumprimentar o colega Jorge Remondes. Realmente vivemos tempos um bocadinho estranhos em que não nos conhecemos pessoalmente, mas foi um privilégio trabalhar em conjunto consigo também. Agradecer todos os contributos que deu a este livro e a esta apresentação, e esperando que no futuro possamos colaborar também em mais projetos. E neste contexto também preciso agradecer especialmente ao meu colega António Pedro Costa e amigo que de facto me desafiou a escrevermos em conjunto este livro, e foi um prazer realmente. Ainda antes de começar o webinar, gostaria também de agradecer a revisão científica dos colegas, a professora Cecília Minaio, o professor Jorge Amado, a minha colega e amiga Patrícia Sá e ainda a professora Isabel Pinho. De facto, é um livro curto, como disse o professor Jorge Remontes, mas é um livro que teve a oportunidade de ser revisto, valorizado, ter o contributo de vários olhares, de pessoas de várias áreas distintas, e que também o enriqueceram. E queria deixar aqui este apreço especial. Pedro, se puder partilhar agora a questão para falarmos um bocadinho então do tema do webinar. Vou partilhar aqui o ecrã. Para vos falar agora sim, então um bocadinho mais sobre este contexto da investigação-ação, do desafio e da exigência que é tomar algumas decisões, porque obviamente sempre que falamos de ação é preciso tomar decisões, não é? Sobre que ações empreender, a partir de evidências científicas, e só assim podemos atribuir esta designação desta metodologia de investigação-ação. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu não me queria deter em muitos aspectos teóricos, mas há alguma contextualização que é necessária ser feita, e que depois iremos detalhar então um exemplo mais concreto de como utilizar algumas técnicas, como a matriz, a análise SWOT e a matriz Taos, precisamente neste processo de tomada de decisão que é tão importante na investigação-ação. Então, para clarificar um pouco de que é que falamos quando falamos de investigação-ação, falamos de uma metodologia um bocadinho mais recente no contexto das ciências sociais e humanas, muito relacionada com o contexto de pós-guerra, em que foi necessário, se olhou muito para a mudança e para a necessidade de implementar inovação nos contextos sociais e humanos. Temos um conjunto de definições e de referenciais teóricos que estão explícitos no livro, mas que eu gostei também, precisava de trazer aqui para contextualizar, nomeadamente a importância de que é um processo reflexivo que articula dinamicamente, em espiral, a ação e a reflexão sobre a ação. É, portanto, uma metodologia essencialmente prática, mas assente em pressupostos investigativos. Portanto, a teoria está presente, mas para informar a prática. E é uma metodologia emancipatória no sentido em que se pretende modificar a situação real, os contextos dos participantes, as formas como atuam nos seus contextos, quer seja no contexto educativo, que é o exemplo que eu vou mostrar, como noutros contextos, como é o empresarial, e que depois o colega Pedro Costa irá falar um bocadinho também. Portanto, são metodologias orientadas para a ação e fundamentadas em reflexões teóricas, visando atitudes operacionais. Neste contexto, eu não, peço desculpa, não sei se passei aqui, muito bem. Neste contexto, é necessário ter a garantia de que existe qualidade na investigação que nos informe boas ações a implementar. Precisamos saber que as ações que vamos implementar não decorrem só do acho que vai resultar, mas que sejam realmente ações cujas evidências científicas nos levam a crer que terão bons resultados. Para que este processo seja implementado de forma científica, é necessário, sobretudo, que seja um processo muito transparente, que se recorra a um conjunto diversificado de técnicas, com múltiplos olhares sobre os mesmos dados, e que o processo seja devidamente documentado.
através de diversas narrativas sobre os dados que encontramos e reflexões que procurem explicar não só que ações devem ser implementadas, mas porque é que acreditamos que as ações implementadas conduziram a determinados resultados. Portanto, é sempre necessário documentar o antes da ação, a ação desenvolvida e o pós-ação. Então, no contexto de investigação-ação, o foco, como tínhamos dito, está relacionado com a inovação e com a mudança, e para isso, que tipo de dados é que nós nos vamos socorrer? Descrições, opiniões dos participantes sobre as ações implementadas, análises de documentais, determinados tipos de análises, pontuações, medições, e com recurso a que dados? A que fontes de dados? Os próprios participantes são o centro da nossa fonte de dados, mas também os processos que se desenvolvem, os contextos do estudo, os objetos de estudo, etc. E depois deverão ser a investigação será tão mais rica quantos mais dados forem recolhidos e mais diversificadas forem as ferramentas para recolher esses dados. Poderão ser guiões de observação, guiões de entrevistas, critérios de observação, questionários, testes, escalas, etc. Portanto, valorizar aqui a questão dos diversos participantes, da sua voz e da diversidade de técnicas de recolha de dados, combinando múltiplas perspectivas sobre, de facto, o que é que está a acontecer quando estamos a implementar uma ação. Este é um dos esquemas mais conhecidos na investigação-ação, esta lógica de ciclo, que é a tal lógica dialética entre a ação e reflexão. Portanto, a partir de um ciclo começa com uma intenção, não é? Nós vamos perceber do contexto, analisamos o contexto, planificamos uma ação, implementamos essa ação, observamos os resultados dessa implementação e refletimos sobre o mesmo, e é precisamente esta reflexão sobre a ação que vai informar a necessidade de se introduzirem mudanças no ciclo seguinte. E, portanto, todos estes processos devem ser bem documentados para que depois essa tal introdução da mudança no ciclo seguinte seja bem informada e produza melhores resultados no futuro, que é sempre o que se espera com uma investigação-ação. E surge então aqui a questão de como informar, então, e tornar claro este processo de tomada de decisão entre ciclos. Porque é que com base em que é que eu vou decidir mudar esta ou aquela ação entre o ciclo 1 e o ciclo 2? E é neste sentido que surge a proposta da utilização da técnica de análise SWOT, que basicamente é uma técnica bastante conhecida, mas que é uma técnica que conjuga a análise de fatores internos ao contexto, como sejam as forças e as fraquezas, e fenómenos externos, como sejam as oportunidades e ameaças que o contexto coloca sobre uma determinada ação. Existem já estudos documentados sobre a utilização da técnica de análise SWOT no contexto da investigação-ação. Trago aqui dois exemplos. Por exemplo, este primeiro diagrama de Bloch et al. Começa claramente com a preparação de uma ação com base na análise da situação atual, recorrendo à análise SWOT, que vai identificar precisamente as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Consoante essa análise inicial, então é feito um planeamento de ações a empreender, que derivará numa implementação dessas ações e depois iremos novamente avaliar a ação com base numa análise SWOT, identificando novamente forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, mas agora depois de termos implementado uma determinada ação. E é esta informação, então, que vai gerar um novo planeamento para uma nova ação, nestes ciclos um bocadinho recursivos, em que o objetivo é sempre otimizar os resultados da nossa ação. Aqui um outro exemplo, em que a análise SWOT é utilizada, mas só mais no contexto inicial, de estabelecer, precisamente percebermos o contexto que temos e a partir daí então implementar a ação. Ainda assim, obviamente que sabemos que para analisar um contexto inicial ou mesmo concluir sobre
a implementação da nossa ação, identificando ainda forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ainda assim, só esta identificação não nos dá ações concretas sobre o que é que vamos decidir implementar. E para facilitar esse processo, então, de identificar concretamente que ações estratégicas implementar num ciclo seguinte, existe uma técnica que se chama matriz Taos, que é precisamente uma variante da análise SWOT, que resulta da combinação do emparelhamento de fatores da análise SWOT, formulados, então, agora sim, como uma ação a empreender. Este diagrama pretende explicar um bocadinho esse cruzamento. Se nós virmos aqui depois, portanto, temos já uma análise SWOT feita do contexto, vamos ter um conjunto de oportunidades e ameaças identificadas, de forças e fraquezas, e o que vamos fazer agora é perguntar, muito bem, dentro das oportunidades que eu identifiquei, que forças é que o meu contexto tem que me vai permitir agarrar essas oportunidades e formular uma ação que me permita então tirar partido das forças que o meu contexto tem para aproveitar uma oportunidade. Pelo lado contrário, podemos também conjugar forças e ameaças no sentido de perceber quais são as forças do meu contexto interno que me vão permitir atenuar ou minimizar as ameaças que o meu contexto externo me proporciona e, portanto, conseguir ações que atenuem as ameaças do contexto externo e assim sucessivamente. Portanto, este é o contexto teórico e depois vou explicar um bocadinho um exemplo prático ainda de como é que seria formular estas ações estratégicas. Agora sim, passamos então, se calhar neste ponto deixava, se existir alguma pergunta, também podem sempre interromper, é um webinar, mas se houver alguma pergunta estarão à vontade para o fazer, através do chat ou pessoalmente, senão depois abriremos a discussão no final. E eu começava então agora nesta fase por explicar um contexto concreto, académico, de implementação de investigação-ação com recurso a esta matriz, a análise SWOT e a matriz Taos. Decorre precisamente de uma tese de doutoramento, como o colega Jorge Remontes teve a oportunidade de dizer, em que o objetivo era incentivar a mudança de práticas dos docentes no sentido de utilizarem estratégias transdisciplinares para uma educação para o desenvolvimento sustentável, utilizando para isso, enquanto elemento comum, tecnologias de informação geográfica. E o que é que significa? Como é que esta metodologia de investigação-ação foi implementada? Quando estamos a falar de mudanças de práticas, obviamente que se cruzam com o desenvolvimento profissional docente e, portanto, esta foi concebida uma oficina de formação, mas em que a própria concepção da oficina enquadrou 3 momentos formativos e investigativos ao mesmo tempo. Portanto, durante o próprio desenvolvimento da oficina, uma oficina de formação de professores, foram criados ciclos de investigação. E que ciclos são estes? Este diagrama pretende só mostrar resumidamente. Foi feito um momento prévio de auscultação, levantamento de representações dos vários professores envolvidos. Foram desenvolvidos workshops de sensibilização para a utilização destas tecnologias de informação geográfica, para a importância da educação para o desenvolvimento sustentável. Foi criado um referencial teórico, a primeira proposta, porque depois foi testado e validado com os próprios participantes, mas foi criada uma primeira proposta e, portanto, este foi considerado o momento antes da ação. Está bem? Foi então implementado depois um primeiro ciclo de investigação-ação, com a utilização de diversas técnicas de recolha de dados, foi desenvolvido um focus group antes da ação com os participantes, foi discutido o referencial teórico, foram implementadas algumas sessões, sendo que no final, portanto, os professores tiveram a oportunidade de planificar um conjunto de estratégias que foram implementadas, que foram observadas pelo investigador e que foram discutidas mutuamente com os colegas, e depois foi feito então um novo focus group, uma nova discussão, uma nova recolha de dados através de questionários, etc., para recolher as percepções dos participantes sobre a implementação das ações desenvolvidas.
Consoante essa reflexão, foi então realizado um novo ciclo de investigação-ação. E aqui o ponto mais importante que eu gostava de destacar é que, já vou falar um bocadinho mais à frente, que tratamento é que foi dado a todo o corpus de dados, está bem? Que é um bocadinho o que nos reúne aqui hoje. Mas o que eu gostava de destacar é que, neste momento inicial de antes da ação, a oficina de formação não estava pré-definida. Portanto, estava uma intenção de definição de um primeiro ciclo de investigação-ação, e só com a informação que foi depois recolhida em termos das necessidades que foram evidenciadas é que se criou e desenvolveu o segundo ciclo da investigação-ação, está bem? Portanto, penso que este é um fator-chave, porque realmente temos que ser sérios na investigação e se estamos a querer descobrir, no fundo, qual seria a melhor oferta formativa a implementar, então temos que estar abertos ao que o contexto nos vai dizendo, os participantes nos vai dizendo, e só com essa informação é que vamos então propor algo que poderá ter mais sucesso no futuro. Para dar aqui exemplos então mais claros de como é que esta investigação foi estruturada. Primeiro, os vários momentos estavam muito bem definidos. O antes da ação, como eu falei, o primeiro ciclo de investigação-ação, este quadro é só um excerto das técnicas de investigação que foram utilizadas, mas só para mostrar que em cada um dos ciclos estavam muito bem identificadas quais eram as técnicas a ser utilizadas para termos a garantia que tínhamos toda a informação necessária para informar os ciclos de investigação-ação. Depois, todo o corpo de dados que resultou destas técnicas que fomos implementando, portanto, todas as transcrições do focus group, todos os questionários, todos os guiões de observação que implementámos, portanto, tudo isso foi categorizado com categorias em árvore, foi implementado num software WebQDA, o colega António Pedro Costa irá depois mostrar um outro exemplo utilizando o software, mas todos foram categorizados consoante os indicadores que o estudo queria medir em termos da execuibilidade, de como é que estavam as ações a serem implementadas, se estávamos, digamos assim, a ir ou não pelo rumo certo. Sendo que uma das categorias era precisamente a avaliação da oficina, qual era a percepção que os participantes estavam a ter sobre a própria oficina em si, para podermos então guiar e mudar o rumo, se fosse necessário, mas também a própria análise SWOT era uma das categorias de análise. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, na transcrição de um focus group, este diagrama pretende ilustrar que categorias é que estiveram cá em cima. Na linha temos os vários instrumentos de recolha de dados e depois temos a categoria onde se codificaram determinadas categorias em cada um desses instrumentos. O que quer dizer, por exemplo, um focus group, uma transcrição de um focus group, tanto se codificaram aspectos relativos às expectativas que os formadores tinham sobre a oficina de formação, como dessas expectativas, quais é que eram forças, quais é que eram fraquezas, o que é que eram oportunidades e o que é que eram ameaças. Okay? Portanto, houve uma dúvida, as classificações não eram autoexcludentes, havia sobreposição propositada, porque todo o corpus de dados, então, foi categorizado com base também numa análise SWOT sobreposta às outras categorias de análise. Paralelamente, todo o corpus de dados foi também categorizado com base nos descritores antes da ação, portanto, precisamente para corresponder aos vários momentos da investigação, antes da ação, ação ciclo 1, pós-ação ciclo 1, ação ciclo 2 e pós-ação ciclo 2. Isto para quê? Eu depois íamos querer analisar qual era a opinião dos formandos antes da ação e depois qual foi a opinião dos formandos durante a ação e no pós-ação, ok? Já vou mostrar à frente, isto tem a ver com as matrizes de questionamento, com as perguntas que depois se queria fazer ao corpus de dados. Portanto, só para explicar que também sobreposto às categorias em árvore, o corpo de dados foi todo codificado com base nos descritores, momentos da ação. E então, tendo todo este trabalho de codificação naquelas categorias que referi, foram feitas cerca de 52 matrizes de questionamento,
onde se cruzaram então as categorias em árvore que eu referi com as categorias da análise SWOT, para identificar precisamente então, consoante todas as opiniões que recolhemos no nosso estudo, antes da ação, durante a ação e após a ação, quais é que eram as fraquezas, as forças, as oportunidades e as ameaças. O que é que isto nos gerou? Uma imensidão de dados, claro, também trago aqui excertos, só pequenos exemplos de algumas tabelas, em que havia, por exemplo, uma contabilização por categoria, quantas foram as referências que eu consegui identificar no meu corpo de dados sobre, por exemplo, quais são, foi classificado como forças o valor da educação geográfica e da transdisciplinaridade, por exemplo, ou sobre as competências e educação para o desenvolvimento sustentável. Portanto, consoante os vários indicadores, o que é que eram forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Com todas estas referências, obviamente, ainda houve um processo de clusterização de ideias, isto é, tivemos que agrupar ideias que eram semelhantes entre si, que tinham alguma proximidade, com base em transcrições, depois que íamos chamar para justificar aquele agrupamento de ideias, digamos assim. Que é precisamente o que este excerto pretende ilustrar. Portanto, se eu estou a pensar em forças, eu consegui identificar várias referências relativas a forças numa das dimensões de análise que eu estava a considerar e atribuímos esta numeração. Portanto, é interno, é uma força 1. E depois consegui agrupar outro cluster de ideias, que é a força 2. Okay? Que nos leva então a conseguir, agora sim, uma vez que eu tenho o meu corpo de dados todo codificado com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e com ideias agrupadas, não é? Já consegui fazer, tirar algum significado de todas aquelas ideias dispersas, eu consigo então criar a tal matriz Taus, onde vou conjugar claramente que forças é que poderão ser potenciadas a partir das minhas oportunidades, vou cruzar os dois indicadores e vou, no fundo, designar uma ação concreta. Eu trouxe aqui este exemplo, portanto, que agrupamos em força-oportunidade 1, que é a conjugação das forças e das oportunidades, força-oportunidade 2, portanto, identificando as várias ações, em termos de visualização, para facilitar, coloquei aqui um zoom, portanto, o contexto da matriz, obviamente, que são estes quadrantes, mas que está agora aqui um zoom mais apertado sobre o cruzamento das forças, oportunidades e das forças e ameaças, e então que permitiram formular ações estratégicas. Por exemplo, vou dizer aqui um exemplo, força-oportunidade 3, tirar partido das sugestões feitas pelos alunos e da receptividade dos professores e investigadores e implementar ideias como preparar uma saída de campo para outra turma, elaborar um mapa da reserva para o centro de interpretação, compilar uma base de dados ambientais para monitorização, etc. Portanto, isto para dizer que a matriz Taus pretende identificar ações concretas que nos vão precisamente informar o que é que podemos mudar num ciclo de investigação seguinte e que depois deverá haver uma reflexão sobre essas ações implementadas. O que é que isto quer dizer? Que esta matriz Taus do ciclo de investigação ação 1, esta é a outra parte amplificada desta matriz, irá resultar numa identificação, então, de o que é que vamos fazer na realidade. Portanto, um plano de ação para o ciclo 2. E eu dou aqui exemplos, foram exemplos que ficámos depois ainda detalhados. Por exemplo, as ações estratégias, força ameaça 2 e fraqueza oportunidade 5 culminaram na criação de uma taxonomia de competências e capacidades. Portanto, houve a necessidade de clarificar o referencial teórico que tínhamos e criar um instrumento mais concreto, por exemplo. E estes são os resultados do ciclo 1 que foram depois implementados no ciclo 2
e que foram novamente avaliados através da mesma metodologia. Portanto, no final do ciclo 2, tivemos, para além da reflexão sobre o que foi implementado, pistas orientadoras de futuros desenvolvimentos que este estudo poderia vir a ter. Está bem? Portanto, só para dizer que há este ciclo fechado, houve 2 ciclos de investigação fechados, que culminaram precisamente em ações estratégicas a desenvolver e que foram, no ciclo seguinte, foram refletidas e foram novamente formuladas pistas para desenvolvimentos futuros. Sempre com esta preocupação da clareza, da transparência e da descrição dos processos, que são aspectos fundamentais em investigação-ação. E terminava aqui só com alguma bibliografia que deixo. Não sei se, por acaso, não tenho a certeza se o Pedro costuma partilhar a apresentação, mas da minha parte posso deixar aqui esta documentação. Agradecer a participação, deixar os meus contactos para futuras dúvidas, contactos em termos profissionais, desenvolvimento de trabalhos em conjunto. Estejam, obviamente, à vontade para me contactar. Obrigado, Vânia. Não sei se querem colocar alguma questão nesta fase. Também podem ameaçar, não é preciso ser questões, podem usar. Ok. Eu vou tentar ser sucinto, porque a minha apresentação, ou a minha parte da apresentação, eu poderia levá-lo para uma dimensão científica, mas a Vânia já fez esse trabalho e eu vou-te levar para uma dimensão técnica que tem a ver com a utilização do WebQDA, que poderia ser no contexto académico, mas vou mostrar rapidamente o exemplo fictício. E então eu vou tentar mesmo ser sucinto e de forma a darmos espaço para alguma conversa no final. Ok. Vocês estão a ver uma parte do livro, do miolo, correto? Sim, pronto. O que é que gostou mais nesta parte? Foi a definição desta tabela, porque nós estávamos a trabalhar num exemplo fictício, mas usamos alguns dados reais. Porque, Pedro, desculpa interromper, estamos a ver o ecrã, mas não vemos o livro. Ah, não? Ok, espera aí então. Deixa eu ver. E agora? Agora sim. Ok, obrigado, Sónia. O que é que acontece? Nós usamos dados que estavam disponíveis no TripAdvisor, da avaliação de um hotel. Não interessa referir aqui o hotel porque é um dado fictício. O trabalho que nós tivemos foi fazer a transposição da investigação à ação, usando então a análise SWOT também e a matriz Taos, para um caso em que eu iria avaliar a prática de colaboradores de uma rede de hotéis, num determinado contexto. Então começamos por construir esta tabela de planificação, onde apresentamos e descrevemos os ciclos, usando aqui alguma reestruturação ou estruturação do que é que nós podemos aplicar usando o software WebQDA. Aqui temos o tipo de ferramentas que usamos, temos o primeiro ciclo, depois teríamos então um segundo ciclo e no nosso exemplo nós apresentamos então apenas o primeiro ciclo e a passagem para o segundo ciclo, depreendendo que se eu aplico ou faço determinada intervenção, eu vou ter uma repetição por vezes das mesmas fases no segundo ciclo, quase como fosse para aferir que os procedimentos, as alterações efetuadas em práticas de colaboradores, por exemplo, a atender clientes em determinado hotel, foram ajustadas ou não. Então, como é que nós fizemos isto em termos técnicos? Eu agora vou passar para o WebQDA, não sei se estão a ver ou se têm que voltar a partilhar. Está o WebQDA visível? Estamos a ver bem. Sim, ok, pronto. Então, o que é que eu montei aqui? O meu modelo de definição de categorias foi facilitado numa fase inicial, porque eu tinha um modelo base, e esse meu modelo base era um modelo de categorias definidas
pela estrutura ou pelas dimensões da análise SWOT e da matriz Taos. E, neste caso, tínhamos então fatores internos, fatores externos, forças e fraquezas e, posteriormente, após importar os dados, eu já vos mostrar isso, começamos então a identificar o que é que seriam as forças. Se repararem, neste caso, ou pelos comentários de clientes de um hotel no TripAdvisor, aquilo que eu defino como subcategoria, que pode ser as acomodações, pode ser uma força, de repente ele também pode ser uma fraqueza. Fatores externos, essencialmente identificamos questões que têm a ver com financiamentos e como nós retiramos para o projeto fictício dados muito recentes, tivemos uma ameaça que foi um fator externo, a qual nós todos conhecemos e ouvimos diariamente, que foi a pandemia. Então nós iniciamos por recolher algumas notícias e os comentários foram importados, ou foram organizados numa folha de Excel, numa planilha de Excel, em que nós temos sexo ou género, nacionalidade, data dos comentários e os comentários. Okay? E fizemos então esse levantamento. Ele já tem aqui uma situação de datas mais recentes. Isto seria a parte da codificação. Aqui, quando fizemos esta importação do Excel, ele já nos criou automaticamente esta divisão de codificação, tanto relativamente à questão do sexo, que nacionalidade é que tínhamos e as datas dos comentários. Okay? Isto era um trabalho mais descritivo que foi feito inicialmente. Ou seja, inicialmente interessava-nos o quê? Caracterizar os participantes neste estudo para também compreender que decisões tomar ou que em função da origem dos seus comentários. Isto é uma parte da organização de dados, eu vou avançar rapidamente então para a parte de codificação e temos aqui então a análise SWOT e depois temos temos subcategorias fatores internos, forças e fraquezas, uma categoria fatores externos, como subcategorias oportunidades e ameaças. E poderiam ter surgido muitas mais. Relativamente à questão da matriz Taos, como eu vos vou rapidamente apresentar, mais uma vez, já estou a tentar ser célere, a matriz Taos não é necessário construí-la diretamente aqui, porque é uma relação das dimensões da análise SWOT. Por isso, eu vou avançar agora então para a questão do questionamento. Numa fase inicial foram realizadas então uma pesquisa de palavras frequentes do que é que os clientes deixaram ou comentários no TripAdvisor. Há aqui algumas informações que poderiam ser retiradas, mas ressalvámos aqui o barulho, limpeza e depois tentar compreender se a limpeza é apontada como algo que é uma vantagem competitiva do hotel ou será uma fragilidade a corrigir. Então teríamos aqui que trabalhar com os colaboradores da área da limpeza, por exemplo, dos quartos, da área de limpeza da recepção ou de outra área que fosse mencionada. Uma das vantagens aqui também para tomarmos decisões, é que eu posso sempre atualizar esta base de dados no software e não tenho que voltar a construir as pesquisas que já realizei. Eu simplesmente atualizo com novos dados e posso sempre modificá-los ou cruzá-los em função de atualizações ou de novos comentários que surjam após as datas que eu aqui apresento. Na questão da pesquisa de texto, pegamos em alguns aspectos positivos e negativos mencionados dos comentários dos clientes e procuramos então o que é que era dito sobre os quartos, quarto singular, higiene e limpeza. E aqui ele apresenta-nos que há muitas referências aos quartos, se somarmos e esquecermos o plural, teríamos aqui 81 repetições destas duas palavras, ocorrências, higiene e limpeza. Se eu quiser saber o que é que foi dito sobre limpeza ou higiene, posso sempre navegar, porque as palavras que eu realizo na pesquisa de texto surgem-me listadas e eu simplesmente tenho que contextualizar em que medida
aquele comentário foi dito com aquela palavra. Por exemplo, tem aqui péssimo, o quarto é terrível, o isolamento acústico nulo, pode-se ouvir tudo nos outros quartos e na rua. Então, quando eu vou depois trabalhar o processo de codificação, eu vou aumentar a mancha de texto que quero codificar, e aqui obviamente seria uma forma, ou eu ficava simplesmente pelas palavras, ou codificava uma mancha de texto maior, de forma a compreender o que é que foi dito sobre os quartos. Nas matrizes, que a Vânia já abordou, e que são bastante importantes, eu aqui consigo criar então uma análise SWOT, fazendo o cruzamento direto de forças, fraquezas, por exemplo, pela nacionalidade. Então eu aqui começo a fazer cruzamentos entre a dimensão teórica, daquilo que é uma força e uma fraqueza, e um descritor. Podia ser nacionalidade, podia ser o mês do comentário. Por exemplo, pode haver uma situação em que o hotel incrementa ou melhora uma série de partes do edifício, e depois eu posso comparar os comentários antes e após a intervenção na estrutura física do hotel. Isso pode ser interessante. E também aqui podem verificar que a origem dos comentários, se eu clicar aqui, eu tenho aqui a lista dos comentários e posso ter acesso a quem é que disse ou quem é que referiu às fraquezas e a nacionalidade. Se é muito importante para mim a nacionalidade inglesa, porque quero alargar para esse mercado, posso dar mais relevância a estes comentários, clico aqui e ele vai-me listar, vai-me fazer esse enquadramento, esses comentários de quem vem, por exemplo, de Inglaterra ou fala o idioma inglês. A matriz de Taus fica facilitada porque eu não a tenho construído de raiz, eu simplesmente tenho que fazer este cruzamento, de acordo com como está na parte teórica que a Vânia escreveu, um relacionamento entre as dimensões da análise SWOT. Se eu quero cruzar as fraquezas, que oportunidades é que eu tenho elencando fraquezas, eu clico aqui e tenho aqui a listagem. Então só tenho que analisar e verificar e redefinir, isto fazendo da forma como a Vânia apresentou nos quadros. Tenho um primeiro ciclo, tenho a pré-ação, tenho a ação e depois tenho que fazer a passagem para um segundo momento. Poderíamos mostrar mais coisas aqui em termos desta dimensão técnica. Há alguns outputs visuais que aqui podem ser apresentados e exportados, que nos podem ajudar a compreender melhor o que eu estou a mostrar aqui. Por exemplo, se eu quiser rapidamente ter uma relação através do mapa conceitual, este pode não ser o melhor exemplo porque eu só tenho duas dimensões, mas rapidamente eu consigo compreender quais são os países ou os clientes de origem, de país a que eles têm origem, se eles referem-se só a fraquezas ou a forças. E posso fazer esta navegação aqui, porque sempre que eu tiver as duas dimensões relacionadas com o idioma, ele marca-me. Então eu clico aqui, eu sei que nacionalidade portuguesa tem 32 forças e 34 fraquezas. Quais foram? Clico aqui, ela já me listou e só tenho que aceder e ler qual foi o comentário. Existem outros outputs que podem ser trabalhados aqui. Por exemplo, verificar a relação que existe do número de ocorrências e respectivos comentários através do mapa de densidade. Se eu quiser saber o que é que são fatores internos, clico aqui. Depois tenho as forças, tenho 32 referências. Se eu clicar nas 32 referências, ele lista-me aqui depois as restantes subcategorias e eu tenho a percentagem e o número de referências e a respectiva percentagem, verificando que aqui neste, se fôssemos a comparar isto a uma fatia de um queijo, que não é bem o caso, a parte que eu tenho maior é a parte que eu tenho maior número de referências, ou seja, a partida que visualmente eu sei que é uma preocupação bastante grande para estes clientes destes comentários, analisar as acomodações, localização e o pequeno almoço, ou seja, o restaurante
e a relação qualidade-preço não são tão referidos. Se eu clicar aqui, também me lista o que é que foi dito em termos de acomodações. Pronto. Estes são os outputs que normalmente nós usamos, outputs tanto resultados como outputs de dados, não é? Porque eu posso também ter aqui acesso ao mapa de códigos e então compreender através do mapa que... Deixa-me só voltar aqui ao início. Compreender através deste mapa qual é a relação que existe. Eu posso fazer essa navegação a partir daqui. Posso reduzir, listar, compreender as relações que existem entre as categorias e subcategorias e a qualquer momento fazer essa exportação. Ou seja, é possível, sem eu ter que analisar centenas de comentários, eu posso fazer isto, e é uma das propostas que nós também já fizemos num livro anterior, que é eu não tenho que analisar os meus dados todos para começar a avançar com a análise, ou com uma pré-análise. Entre 10% a 50% eu posso avançar para as primeiras análises e tomar já algumas decisões, sabendo à partida que, neste caso, eu também não diria o contrário, porque não defendo o contrário, mesmo que não fôssemos investigadores do WebQDA, é que nos permite a qualquer momento eu poder acrescentar novos dados e rapidamente ter uma atualização com novos inputs. Por isso eu não vou detalhar mais, este é o projeto fictício da aplicação da investigação, é fictício, mas poderia ser real, porque usamos dados reais que estavam disponíveis no TripAdvisor e que poderia ser aplicado no apoio, como também o Jorge Ramon nos referiu, no apoio à tomada de decisão do que é que eu devo fazer, que intervenções devo fazer com os meus colaboradores para melhorar práticas, melhorar até a estrutura física e outras que podem surgir ou emergir na leitura que eu faço aos meus dados. Há pontos aqui certamente que nós não conseguimos antecipar. Por isso, acredito que na tomada de decisão, o modelo de definição de categorias será sempre um modelo, neste caso, com análise SWOT e matriz TALS, um modelo dedutivo, porque eu já tenho a estrutura base, que são as dimensões, que é o que está na análise SWOT e na matriz TALS, mas a partir daí terei um modelo indutivo, ou seja, através dos dados eu vou ter diferentes categorias e subcategorias que eu posso propor à construção desse modelo. Pronto, eu penso que foi sucinto, foi rápido, não sei se querem colocar alguma questão.